João, né? Tem aula de inglês hoje, né? Vamos se colocar de pé, irmão. Vamos orar a Deus, glorificar a Deus. Mas não abre tudo aqui, só um pouquinho. O louvor. Feche seus olhos e curva a tua cabeça. Pai querido, Jesus amado, nessa noite eu me coloco diante da tua presença para pedir o Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu sei que não são poucas, Deus. Eu erro toda hora, todo instante, a todo momento. Eu sei que eu sou falho e sou dependente da misericórdia do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, ó Deus, porque eu necessito da misericórdia do Senhor. Pai querido, que nessa noite é culto de libertação, que nós possamos apresentar ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós necessitamos ser libertos. Pai querido, alguns irmãos não vão estar presentes, mas aqui está alguns, ó Deus, e na mesma proporção nós vamos louvar e adorar o Senhor como se a casa estivesse cheia. Deus, manifeste o teu poder essa noite, manifeste a tua cura, a libertação sobre as nossas vidas, para que possamos ser dias após dias melhores, ó Deus. Pai, não nos permita ceder às tentações, nem ficar, ó Deus, com desejos, com as coisas deste mundo, mas que nós possamos ser libertos e ser transformados pela tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco hoje através do devocional, dos louvores que serão entoados, através das oportunidades que serão dadas. Que o Senhor nos abençoe não somente aqueles que aqui estão presentes, mas aqueles que não vão poder estar, aqueles que vão estar participando da live. Que a bênção do Senhor, ó Deus, alcança todos. Muito obrigado por tudo que nós agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vou usar a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 13. Tocar em Crônicas sem falar em Coríntios, ó, mas é Coríntios, tá? Tocar em Crônicas, olhando para o até do primeiro Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Acredito que os irmãos sabem que foi salteado sobre esse tema, né? 1 Coríntios, o dom supremo, né? O amor de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele traz essa narrativa de 1 Coríntios 13 para a igreja de Coríntios também. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como cinto de tinho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier e é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecida. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Pode se sentar. Como eu disse aqui nessa noite, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13,
homens e dos anjos. Mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. A diferença que Paulo está descrevendo aqui nessa noite, ele fala não do amor eros, né, que é o amor de um homem para uma mulher, não fala de um amor paternal, de um pai para filho ou de uma mãe para filho, mas Paulo está escrevendo aqui a respeito do amor ágape. Pastor, que amor é esse? Que é o amor sobrenatural de se colocar no lugar do outro. Paulo está dizendo, olha, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, que eu falasse em outras línguas, nas línguas dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria, de nada valeria. Ele está dizendo que o amor é o dom supremo, que o amor não suspeita mal, não trata com leviandade, que o amor não é soberbo. Quando nós falamos que amamos o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, será que nós se colocaríamos no lugar dele por muitas das vezes? Paulo vai dizer, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tivesse amor, de nada valeria. O problema é que nós estamos vivendo numa era, num novo tempo, aonde o amor, o nosso semelhante, está sempre na suspeita de algum mal, de tomar os nossos lugares, de ocupar os nossos espaços. Sempre que Paulo está dizendo, olha, vão permanecer três. Quais são os três? A fé, a esperança e o amor. Mas desses três, qual que é o maior? O amor. Porque sem amor, eu não consigo alcançar salvação. Eu posso viver dentro de uma igreja 50, 100 anos, mas se eu não tiver amor, é tudo em vão. Porque Paulo está dizendo, o que vai permanecer é o amor, porque ele é o dom supremo. Quais são os 10 mandamentos? Quem sabe? Sabe não? Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Vamos lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, eu quero os 10. Não cobiçar a mulher do próximo. Não matarás. Não matarás, não dar falso testemunho. Não dar falso testemunho. Não roubar. Não roubar. Honrar pai e mãe. Vamos. Êxodo 20. Vamos ver se é isso mesmo. Êxodo 20. Abre aí. Êxodo capítulo 20. Vê se é isso mesmo que fala os 10 mandamentos, se é isso mesmo. Vamos pôr vocês para a Bíblia no caso. Êxodo capítulo 20. Exodó capítulo 20. Quem falava Exodó era o pastor Rosinal. Renan? É. Penseado. Renan. Exodó. Achou, gente? É o 10 mandamentos mesmo? Qual que é? Amará teu pai e tua mãe. 1. Não matarás. 2. Não adulterarás. 3. Não furtarás. 4. Não dirás falso testemunho. 5. Não cobiçarás a casa do teu próximo. 6. 7. 8. 8. Tá faltando 2. Honrar teu pai e tua mãe e honrar a Deus sobre todas as coisas. Só que quem de nós consegue cumprir esses mandamentos? A Bíblia vai dizer que se nós errarmos, falharmos em um, nós erramos todos os outros. Mas Deus instituiu
institui então 2 mandamentos. Ele pega esses 10 mandamentos que está lá no livro de Coríntios, capítulo 13, e traz agora e forma 2 mandamentos. Quais são eles? Terciar tem coacação, cacau. Hã? Quais são os 2 mandamentos que são transformados? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas O próximo como a ti mesmo. e o próximo como a ti mesmo. A Bíblia vai dizer: horizontal é assim? Ou é vertical? Vertical, horizontal. O amor tem que ser vertical e horizontal. Se eu amo horizontal e não amo vertical, eu estou em falha. Se eu amo vertical e não amo horizontal, eu também estou em falha. Por que Deus institui amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Paulo vai esclarecer no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Porque o amor, ele é o dom supremo. Não adianta eu estar dentro da igreja 50, 60, 70, 80 anos se eu não tenho amor. Nem por Deus e nem pelo meu próximo. Eu já fui ruim, irmão, nem carne de cola. Hã? Você viu, né? Mas às vezes a gente precisa mudar quando a gente vai estudando a Sagrada Escritura. A gente vai entendendo que a gente não pode ter a visão somente na gente, mas a gente tem que ter a visão em Deus também. Quando Paulo vai dizer do livro de 1 Coríntios capítulo 13, ele está dizendo que o amor não suspeita mal, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, o amor não é arrogante. Você fala que ama o seu próximo, mas você é arrogante, você é soberbo, você trata com leviandade. Olha que antes de, quando vai falar sobre o amor no livro de 1 Coríntios capítulo 13, antes, no capítulo 11, versículo 23, Deus vai instituir a Santa Ceia do Senhor. Para no capítulo 13, Paulo dizer a respeito do amor. Eu tenho amor na minha família. O resto que se lasca. Eu vou levar a minha família para a presença de Deus, o resto que se vira. Eu tenho que comer, o resto que se lasca. Isso que é amor? O amor, ele divide o alimento com o próximo. E se morrer, morrem os dois de fome. Isso que é o amor. O amor, Sandinho, é você ter 2 blusas e compartilhar amor com o teu próximo que está no frio. Isso que é o amor. O amor é você ter 2 chinelos e dar um chinelo para aquele que está descalço. Isso que é amor. Só que o amor que nós estamos vendo aí, ele está tirando de quem não tem mais nada, né? O cara não tem, uma pessoa não está tendo, ele vai lá e arranca ainda o que a pessoa tem. Principalmente os líderes religiosos. Suga tudo. Deixa as pessoas na miséria e na pobreza. E ainda dizem que amam. Pela obra. Tá? Ele disse que é pela obra. Pela obra. O que Jesus instituiu para aquele jovem rico? Vende tudo, dá aos pobres e me siga.
que antes disso, ele conhecia os mandamentos, sim ou não? Ele praticava os mandamentos, sim ou não? Fala que praticava. Só que ele estava preso de quê? O que faltava nele? Amor. Porque Jesus olha para ele e fala o seguinte: já que você cumpriu os mandamentos e você é conhecedor da lei, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres. Ele nunca mais voltou. Olha a diferença de quem tem amor para quem não tem. Esse tinha amor? Esse tinha? Tinha. Não. Aos bens. Aos bens. Agora, vamos pegar Zaqueu, conhecido como ladrão, e os outros falam, mas a Bíblia não fala que ele era ladrão. Só que ele fala o seguinte: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha a diferença. Houve salvação para Zaqueu? E para o jovem rico? Porque Jesus está preocupado com o amor, não é com o seu dinheiro. Olha o que a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Hoje é culto de libertação, irmão. Se liberta desse ego, dessa soberba, dessa arrogância, e tenha a visão de amar o próximo. Não foi à toa que Deus institui Paulo escrever 1 Coríntios, não, irmão. Porque sabia que nessa época o povo ia amar mais o dinheiro. Qual que é o Deus do dinheiro mesmo? Nossa, vocês estão com Bíblia. Mamon, Deus do dinheiro, do que as pessoas. E é isso que está acontecendo. Olha ao nosso redor, irmãos. Que as pessoas estão amando mais o dinheiro, mais aos bens, do que as pessoas. E nessa noite nós possamos, estou dizendo nós, sermos libertos disso e amar mais as pessoas do que o dinheiro. Amém? As irmãs do ciclo de oração vai estar louvando o Senhor. Não vou já estar aqui. Amém. Vai não? Vai estourar mais que. Vai não? E uai? O que é isso? Tá tudo certo, né? Vou fazer uma coisa. Né, Deus? Hã? Vamos comprar esse aqui. É. Vamos usar o pé na mão. É. Concordo plenamente. Eu dou 50 para ajudar. Eu dou R$1. Tem que ser.
todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Aleluia. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a cada rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, todas as pragas se humilhou, no lado de Faraó, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há preço sobre esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, mas deixe o campeão. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque você esteve aqui. Nos piores momentos, sempre nunca desiste de mim. Pra onde eu vejo o que preciso, eu encontro em ti. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, eu estou cansado e não quero mais. Estou exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrasando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu vejo o que eu preciso, só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Glória a Deus, aleluia. Alívio. Glória a Deus. Ele faz isso para concordar, né? Vem. Vem. Cumprimento o nome da paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia na casa do Senhor, para adorarmos a Deus, para bendizer o santo nome do Senhor, porque Ele tem sido o nosso alívio, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé, porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor dele, como foi dito aqui, ele é incondicional. O amor do Senhor nunca vai acabar para com as nossas vidas. Enquanto houver mundo, enquanto houver ser humano, o amor do Senhor estará conosco. Isso é motivo de alegria, irmãos. Nós temos essa certeza que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nunca deixará de nos amar, nunca deixará de nos estender a mão para nos ajudar, para nos
nos levantar, para nos fortalecer, para nos sustentarmos. Porque, como foi dito aqui, tudo vai passar. Tudo passará, o céu e a terra. Mas as palavras do Senhor não passarão. O amor do Senhor não se acabará nunca para com as nossas vidas. Quero só deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo ao povo de Roma: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repetindo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pode sentar. Amém? Olha aqui, versículo maravilhoso que Paulo está aqui relatando ao povo de Roma, aos romanos, a respeito do sofrimento, a respeito das lutas, a respeito das tribulações, das tristezas, das angústias, das perseguições. E ele cita aqui não só naquele período que eles estavam ali passando naquela época em Roma, o povo ali romano, do período de Paulo, não. Isso se estende a nós, porque ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo, não só daquele tempo, do tempo presente, do tempo que vivemos, do tempo que estamos passando, do tempo que estamos lendo a palavra do Senhor, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, com a glória que o Senhor tem preparado para nós, com a glória que o Senhor, através do seu amor, tem reservado para nós, irmãos. Então Paulo está trazendo uma palavra de alívio diante de lutas, de tribulações, de aflições que iremos passar, que iremos passar, que todo o tempo vai passar. Enquanto houver vida, no tempo presente iremos passar, irão passar. Mas o que está nos alertando que não podem ser comparados, por mais que a dor seja insuportável, por mais que a dor consome, a tristeza, a angústia, a glória é muito maior. O que quer dizer aqui que a glória a ser revelada a nós, ela supera tudo isso, ela supera todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a angústia. Essa glória está a ser revelada para nós quando nós estivermos com o Senhor.
mas valeu a pena permanecer de pé. Valeu a pena confiar no amor do Senhor. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena a dor, o sofrimento. Para que possamos estar lá com o Senhor. Então Paulo está aqui, né, trazendo um consolo para o povo que sofria naquela época, do tempo presente, aquele presente, para o povo que está sofrendo hoje, o presente hoje, a esperança da glória eterna, da vida eterna, de morar com o Senhor, onde o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem que subiu ao nosso pensamento, é a glória, é o lugar, é o local, é onde o Senhor tem preparado para nós. Por mais que nós achamos muita coisa bonita daqui, né? Eu gosto de ver na televisão o mar, eu acho bonito o mar. Tem tantas coisas bonitas, paisagens. Isso tudo não se comparará com aquilo, com a glória, com o local, para onde nós iremos um dia, irmãos. E por mais que nós sofremos aqui, essa palavra, ela nos conforta, ela nos sustenta, ela nos dá força, ela nos dá ânimo para continuar. Como já foi dito aqui, a respeito do amor, o amor de Deus para com as nossas vidas nunca vai se acabar. Porque a própria palavra diz que a vontade de Deus é que nenhum dos deles se perca, que nenhum de nós ficamos para trás, por causa da imensidão do amor de Deus para com as nossas vidas. Porque eu falo de mim mesmo, muitas vezes eu me deparo com situações que tem dias que dá vontade de parar, dá vontade de desistir, de voltar para trás. Porque muitas das vezes vem muita angústia, tristeza. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Porque Ele é o único que é fiel para cumprir com aquilo que Ele tem prometido. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Constantino, oportunidade. Tem logo, aí ele vai para a Sandra. Vê se a Sandra vai permitir ele. Se a Sandra falar que ele não vai, ele não vem. Alexandre, o grande. Amém. Amém. Vamos estar lendo aqui o Salmo 122. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa
dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Só até, irmãos, essa oportunidade, em nome de Jesus. Pegar não? Ah, cadê o martelo? Equalização, está com oportunidade. Irmão, com a paz do Senhor. Amém. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe no cativeiro os que voltaram, Sião, estavam com os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações grandes: coisa fez o Senhor, e este grande coisa que fez o Senhor por nós, isso estamos alegres. Fazer-no regressar outras vezes no cativeiro do Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam alegria, lágrimas se seguirão com alegria. Aqueles que levam o mente, engano e chorando, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o seu nome. Agradeço a oportunidade. É um pedaço. Como é que solta esse nome? Esse? Equaliza mais leve. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aqui fala, né, que todo mundo já está sabendo que sem Jesus nós não vamos, né,
Se a gente não tiver um encontro genuíno com Jesus, então a gente também não vai ter um encontro com o Senhor, né? Porque lá no céu tem muitas moradas, né? Para cada um de nós. Mas as possibilidades têm que ultrapassar a imaginação para que nós possamos alcançar, né, essa eternidade. Então, se não for através de Jesus, não tem como a gente herdar o reino dos céus. Né? Porque Jesus já disse claramente que Ele foi preparar um lugar para nós, né? Basta nós buscar e querer conhecer e morar eternamente neste lugar. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Ele foi preparar um lugar para que onde estivesse, estejais nós também, né? Irmão, chegou o momento de adorar o Senhor com dízimo, com as ofertas. Lembrando que o aluguel, né? O aluguel subiu, tá, Evangelista? Foi de 750 para 800 a partir de, se não me pode a memória, deixa eu ver aqui, só conferir. A partir de setembro. Só conferir aqui. De setembro de 2026, tá? Amém, irmãos? Contribua para a obra do Senhor Jesus, irmãos, né? Você tem feito investimentos, né? Quando você contribui para a obra do Senhor Jesus, nós passamos aí por um dia de festividade, por uma bênção, né? Teve a participação de todos os irmãos, né? Virado do ano a gente faz aquele jantar, ofertas, né? São para pagar aluguéis, água, luz, né? Não deixa de ofertar, não, amém? E quando o fundo musical roda ali, você que trouxe seu dia, contribui para a obra do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Faremos ao Senhor. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, esta noite estamos na Tua presença, Pai, te oferecendo esse culto de libertação, Pai, que o Senhor venha. Quantos estão precisando de uma libertação no dia de hoje? Quantos têm desejo de ser libertos, mas não conseguem? Mas que a mão do Senhor possa chegar até esses que têm desejo de se libertar das coisas malignas, das coisas que não agradam ao Senhor, e possa sim alcançar, ser levado até o caminho que leva à glória eterna. Pai amado, Jesus querido, Espírito Santo, abençoa os dizimistas, os ofertantes dessa obra, Pai, que o Senhor toma todos em suas mãos, que o Senhor reveste com a sua glória, com o seu poder, todos os que estão necessitados. Receba, Senhor, esse culto de libertação. Faça, Senhor, uma libertação sobre todos os que estão necessitados de uma libertação e que têm desejo de ser libertados. Que o Senhor alcance cada um deles, Pai, e que eles sintam o desejo de se libertar. Pai amado, Jesus querido, muito obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, adorando o seu santo nome, buscando cada vez mais a tua presença, para que possamos chegar até o reino do Senhor. Como o Senhor disse, haverá um novo céu e uma nova terra. Então haverá um novo reino. Nós queremos fazer parte desse novo reino. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja.
todos os nossos caminhos. Como o Senhor disse que daria ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então nós cremos nessa palavra e confiamos nessa palavra. Amém, amém, amém. Obrigado, Diabo. Vamos lá a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Todos encontraram? Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que as trevas resplandecem a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós atue a morte, mas em vós a vida. E temos, porém, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isto e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, e desejando-se ser revestido da nossa habitação que é no céu,
Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Pode se sentar. Mais uma vez eu quero falar a respeito de Paulo, que escreve aos Coríntios, ao 2 Coríntios, capítulo 4. Ele vai falar a respeito da excelência de Deus. O versículo 1 ele vai dizer: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu ouvi aqui muitas vezes nessa noite a respeito de, até mesmo no texto, de muitas vezes a gente pensar em desistir e voltar para trás. Quantos de nós não já pensamos isso? Eu por inúmeras vezes já pensei em desistir, voltar para trás. Mas quando eu olho para mim, eu vou voltar para onde? Porque se eu voltar para a velha criatura que eu era antes, o que vai ser de mim? Só que quando a gente vê essa fragilidade em nós vamos ver o que Paulo vai esclarecer para nós. Tendo por isto tesouros em vaso de barro. Quem guarda dinheiro ou tesouro em vaso de barro? Quando você tem dinheiro, que nem o Diácono Nelson, o ele está aí, o Sandinho, o Wallace, o Maré, vocês guardam no cofre, bem trancado, para ninguém mexer. Clarice, né, o dinheiro do salão, vai pôr tudo no cofre. Você guarda no cofre, porque ninguém guarda num vaso de barro, porque sabe que se o ladrão chegar, vai quebrar e vai levar o dinheiro. Só que Paulo está dizendo: você tem um tesouro, mas é vaso de barro. Por quê? Para que a excelência e a glória não seja nossa. Às vezes a gente olha e bate no peito: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, você é um vaso de barro. A excelência, a glória não é sua, a glória é de Deus. Quem tem que resplandecer é Cristo Jesus. Hoje eu estava meditando numa mensagem a respeito de profetas, a respeito desses que ora e o milagre acontece. E eu estava vendo, quando a gente vai olhar, vai dizer o seguinte: no seu nome eu profetizei. Profeta. Profecias que se cumprem através do profeta. No seu nome eu expulsei demônios. E os demônios obedeciam, saíam. Porque a excelência não está na pessoa, mas está no nome. O que eu carrego de bom, olhando para mim, para essa carcaça? Nada. Se a glória de Deus não for comigo, eu não sou nada. Olha, quando Deus manda Moisés ir, Moisés vira para ele e diz: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Porque o que vale em nós não é o nosso conhecimento, não é os nossos estudos, as faculdades, certificados pendurados na parede, dinheiro. Mas o que vale em nós é a excelência de Cristo Jesus. Glória a Deus. Se o Espírito Santo sair de nós, quem somos nós? Nada. E Paulo vai dizer: porque não
mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vasos, vossos servos, por amor de Jesus. Eu tenho que entender que eu sou um servo. E o servo, ele tem que agir no princípio da obediência. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o versículo 7, ele vai começar dizendo, olha, versículo 8, em tudo, em que tanto? Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo quer dizer com isso? Obrigado, Tavares. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É normal, irmão, você como crente ser atribulado. Não você ser atribulado, mas a tribulação vir até você. Ah, pastor, mas eu sou crente aí. A tribulação não pode vir em cima de mim, não. A tribulação, ela pode vir, o que não pode permanecer em nós é a angústia. Paulo vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação pode até vir, mas eu não posso ficar angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Tem coisa que nos tira a paz, que nos faz querer desistir, desanimar. Mas Paulo vai dizer, você pode até ficar perplexo, mas você não pode desanimar. Perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, interessante, Paulo está dizendo, você pode até ser perseguido, mas desamparado jamais. Porque Jesus, ele não te deixa desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente fica abatido. Né, irmã Clarice? Nessa vida, diz que a gente está abatido, carne, cansado, desanimado. Mas Paulo vai dizer, mas você não está destruído. E o versículo 10 vai dizer, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Irmão Edelvin, quantos peixes a senhora já pegou aí? Está pescando, né? Sou culpada, pastor. É. Chega a ser culpada. Não, remédio de manhã cedo, estou fazendo efeito aqui. Agora. Olha o versículo, capítulo 5, para finalizar, irmãos. Porque sabemos que se a nossa carne terrestre desse tabernáculo se desfizer,
Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A nossa casa aqui pode até se desfazer, irmão. Enquanto estou dizendo de casa, quando Paulo está dizendo de casa, não está dizendo de edifício corporativo. A gente está dizendo essa casa, esse corpo. Ele pode até se desfazer aqui, mas se nós temos um edifício, uma morada eterna no céu. E eu espero te encontrar lá. E eu espero também ir para lá. Porque a vontade é grande de bater no peito e dizer: eu irei para lá. Mas é a jornada daqui para frente. Quantos pastores já caíram? Quantos membros já caíram? Quantos obreiros já caíram? O cair não é problema. O problema é permanecer caído. Davi caiu. Ele ficou prostrado? Não. Ele se levantou. E uma das frases que ele fala para Deus é o seguinte, para finalizar: me arranque o trono, me arranque filhos, mas não afaste de mim a tua presença. Entenda uma coisa: você pode perder tudo, mas não perca a presença de Jesus. Porque para mim, tudo não é dinheiro, tudo não é finança. Para mim, tudo é Jesus. Se eu perder Jesus, nada vai ocupar esse espaço. Eu já vi inúmeros cantores famosos dizer: eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo, mas quando eu entro dentro da minha casa, dentro do meu quarto, tem um vazio profundo. E esse vazio, só quem ocupa e quem preenche esse vazio é Jesus. Dinheiro não preenche, casamento não preenche, filhos não preenche, somente Jesus preenche esse vazio. Que você convide Jesus para entrar na sua casa e diga para Jesus: não saia daqui. Tem um hino que eu sou apaixonado com ele, que de vez em quando canta ele, as lágrimas muitas vezes rolam no meu rosto. E lá em Água Doce do Norte, então eu chorava mais ainda. Que aquele hino que as irmãs costumam cantar aqui: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus aqui, eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei quando devo pedir. Espírito Santo, é isso, esse Espírito Santo que a Bíblia diz que é o nosso intercessor. E quando a gente está ali caído, sem conseguir dizer nenhuma palavra, a Bíblia vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Se coloque sobre os teus pés. Irmão, domingo nós temos culto de louvor e adoração ao Senhor. Temos escola dominical, 8 horas da manhã. Eu não vou nem falar para os irmãos virem para a escola bíblica dominical, né? Hã?
passado parece que não atingiu a média. Eu acho que foi 13 presenças e 17 ausentes. Né? Então eu não vou cobrar mais, porque eu cobro e os irmãos não vêm, nem vêm, nem justifica a ausência. Então, né? Eu vou deixar. No dia que eu subir da igreja também, que os irmãos for falar uma coisa, eu falo, vocês não têm direito de cobrar, vocês não justificam, né? E vocês sabem como é que eu sou, né? Hã? Ó, aí, evangelista. Ah, ó, liberou a chácara pra cama do churrasco. Ó, é. Agora não, calma aí também. Então domingo agora nós marcamos, próximo domingo, né? Ó, domingo agora, nós reunimos toda a igreja e marcamos o próximo domingo. Né? Amém, irmãos? Vamos embora. Vocês querem ir embora não? Não, acabei cedo hoje para vocês descansar mais cedo. Né? Feche seus olhos. Pai amado, Jesus querido. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor falou conosco aqui através de várias oportunidades aqui. Através do evangelista, do Xaninho, da diaconisa Sônia, da diaconisa Marlene, através dos louvores, através das orações, ó Deus, que foram apresentadas aqui nessa noite. Deus, eu sou grato ao Senhor pelo cuidado do Senhor. Quando eu olho para mim, ó Deus, eu não vejo nada de bom. A única coisa de bom que há em mim, ó Deus, é a presença do Teu Espírito Santo. E se o Senhor retirar de mim, não vale nada. Que o Senhor nos liberte, arranca de nós a soberba, a arrogância, a prepotência, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor tira de nós e que nós possamos ter dias melhores, ó Deus, mas na presença do Senhor. Nos guarde no decorrer desse final de semana. E nós possamos cultuar o Senhor, para honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Somos gratos ao Senhor por tudo. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Cadê a área de banho? Está trabalhando, ela está chegando tarde. Ah, tá. Falou comigo. Ah, é. Eu sinto falta dos irmãos. Ela estava fazendo curso lá na Praia de Belo Horizonte, aí agora esses dias estou trabalhando até de piedade. Ah, tá bom. Às vezes vai agora há pouco, chega tarde. Ah? Passou agora há pouco. Ah, foi ele que passou buzinando aí? É, porque chega tarde. É, então tá bom. É. Amém, irmãos? Estenda suas mãos. Estenda a mão. Assim, ó. Abra a mão. Assim sua bênção vai tornar. Sim. Anda, rapaz. Olha lá, vou caber. Estenda a mão, irmão. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Igreja comprada no sangue do Senhor Jesus, diga amém. Vamos terminar no nome do Senhor Jesus.